Olá, bem-vindos à nossa TV Câmara. Hoje estamos aqui para uma conversa com a Escola Legislativa Julieta Battistioli e temos hoje convidados bem importantes, o nosso presidente, o vereador Adelicel, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, presidente. E também trouxemos para essa conversa que a gente vai tendo semanalmente o presidente da Associação Edmussói, o doutor Cláudio Pires Ferreira. Muito obrigada por ter se disponibilizado a vir conversar conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, saudação à nossa diretora, saudação ao nosso vereador presidente da escola. Bem, hoje a gente, nesse trajetória que estamos tendo, que são os caminhos da reconstrução, vamos conversar um pouquinho sobre o consumo consciente, né? E nada melhor do que trazer as pessoas que já estão trabalhando aí à frente na cidade de Porto Alegre e que têm já uma longa trajetória nos assuntos de defesa do consumidor e que tem demonstrado aí nos estudos alguns caminhos para todos nós. Vou passar a palavra ao nosso presidente, vereador Adelicel, e assim a gente vai conversando esse papo. Espero que vocês nos acompanhem. Uma saudação especialíssima a todos que nos acompanham na TV Câmara. Agradecer também à direção da TV Câmara, porque nós estamos inaugurando aqui uma live semanal, como a nossa diretora Letícia acabou de colocar, e com uma qualidade, evidentemente, muito melhor que fazer num telefone celular, né? Então, também, a Escola do Legislativo inaugura esses bate-papos e nós escolhemos exatamente esse tema do consumo responsável, tá? Com o Dr. Cláudio Pires Ferreira, que é da Associação Edmussói Defesa do Consumidor. Ele depois pode explicar o surgimento desse movimento, que é um dos movimentos mais bacanas que Porto Alegre construiu ao longo dos tempos, desde a luta contra a carestia. E para nós aqui, toda semana, fazer esse bate-papo com as pessoas. E nós temos como foco principal isso que a diretora Letícia acabou de colocar, os caminhos da reconstrução. Como uma nova forma de consumo, um consumo responsável pode colaborar conosco, né, Letícia? Isso, exatamente, porque as pessoas perderam muitas coisas, né, materiais, tanto de construção, das suas casas serão necessários, móveis, roupas, e a gente tem aí nesse mesmo embalo a questão dos alimentos, né, alguns preços sendo exercidos de uma forma muito aquém do que se esperava, né? E então hoje a gente gostaria de ter essa conversa, Dr. Cláudio, contigo, para a gente ver que caminhos a gente pode estar apontando para a população de Porto Alegre e quem sabe também para outras pessoas aí no Rio Grande do Sul que também foram atingidas por os efeitos climáticos aqui em Porto Alegre. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade à nossa diretora Letícia, ao nosso presidente vereador Adelicel. Eu acho que vocês foram muito felizes nesse primeiro tema, né? Consumo consciente não é novo, né? Mas em momentos como a gente está atravessando em Porto Alegre, ele se torna ainda mais presente, né? Por que é importante o consumo consciente? Desde sempre foi importante. Porque isso contribui no orçamento doméstico. Mas eu gostaria de também começar com um dado que uma pesquisa realizada pela FEComércio em março desse ano, antes das enchentes, então é importante que a gente diga isso, mais de 35% da população de Porto Alegre estava inadimplente. Então, antes de toda essa questão de enchente que afetou emprego, afetou renda, afetou empresas, a gente já tinha um número muito grande de consumidores inadimplentes na capital gaúcha. Bom, dito isso, surge ainda mais importante o consumo consciente, né? Porque a gente, do momento que a gente acorda até a hora de dormir, a gente é bombardeado por propaganda, por marketing, enfim, a sociedade pós-moderna, né? A gente parece que só é alguém se consome. Se não consome, parece que não é ninguém, né? A gente tem que inverter essa lógica, porque o consumo desenfreado, invariavelmente, desemboca em endividamento e superendividamento, né? Então, a gente tem que ter muita consciência no que vai consumir.
Primeira pergunta que a gente sempre faz, que assim, a gente sempre orienta ao consumidor, no momento que ele vai adquirir um produto ou serviço, a primeira pergunta que a gente sugere é a seguinte: eu preciso comprar esse produto ou serviço? Caso positivo, esse valor desse produto ou serviço, ele se enquadra na minha renda, no meu orçamento doméstico ou não? E aí a gente vai descartando. E uma das recomendações mais importantes que a Dona Edi, a saudosa Dona Edi, sempre dava, e a gente procura continuar levando, é pesquisar. Pesquisar é extremamente importante para o consumidor. Por isso que a nossa associação faz, há mais de 30 anos, pesquisas de preços nas principais redes de supermercados de Porto Alegre. Porque muitas das vezes o consumidor, para ele, não é, digamos assim, para eles fazerem essa pesquisa é muito custoso, né? Ele gasta com gasolina, com tempo, etc. Então, por isso que a gente faz. Até porque, infelizmente, os órgãos de defesa do consumidor não fazem esse tipo de pesquisa. E a gente tem que começar a pesquisar, principalmente no supermercado, que é onde a gente consome mais, aqueles produtos de mais necessidade, carne, legumes, frutas. Então, é importante o consumidor ter o hábito de, primeiro, se questionar, né? E, em segundo lugar, ele continuar a fazer pesquisas. Pesquisas é fundamental para contribuir para o orçamento doméstico dele. Sim. Doutor Cláudio, eu vou iniciar fazendo uma pergunta, assim, né? Estava aqui me questionando. Aquelas pessoas, consumidores, que não foram diretamente atingidos pela enchente, mas a gente sabe que a lei da procura no mercado, ela faz os preços subirem, baixarem. A concorrência é que traz, né, essa questão dos preços, não são tabelados, né? Então, como que aquele porto-alegrense que não foi atingido pela enchente, ele pode contribuir para que os preços se mantenham, de certa forma, né, num patamar em que todos possam comprar, principalmente alimentos, e também eu vejo assim, a questão do vestuário agora, porque a gente está tendo um frio muito bem grande, mais intenso do que a gente vinha tendo, numa sequência de dias frios, né? E vejo assim que as pessoas estão comprando mais, adquirindo mais, mesmo tendo às vezes um agasalho, muitos até se desfizeram, fizeram a doação, né? Mas como é que a gente poderia assim ter uma atitude mais consciente, mais inteligente, né, nas nossas compras para auxiliar os demais? Essa tua pergunta é bem importante e se insere uma questão que aqui é importante, a oportunidade para a gente esclarecer. A gente teve, inclusive, logo que começou essas enchentes, a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião. Primeiro com a AGAS, né, Associação Gaúcha dos Supermercados, e depois com o Sindipetro, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Por que a gente fez essa reunião? Porque estava havendo uma elevação muito grande de preços, né? Um determinado produto era vendido por X, de um dia para a noite ele estava sendo vendido por 3X. Tem a lei da oferta e da procura, tem a lei da oferta e da procura. Mas o consumidor precisa ter noção que nem todo aumento elevado é aumento abusivo. O que é aumento abusivo? O que se caracteriza como aumento abusivo? É aquele aumento injustificado de preços. Por isso que, por exemplo, quando um PROCON de Porto Alegre, inclusive autuou alguns postos de gasolina, quando eles vão fazer alguma fiscalização, a primeira providência que eles fazem é pedir as notas fiscais daquele produto, para justamente verificar quanto aquele, no caso, o posto de gasolina pagou o combustível e por quanto ele está vendendo. E aproveito também que, fruto desse cenário todo, a gente fez uma cartilha, o Movimento Edmussói de Defesa do Consumidor e o Fórum Nacional das Entidades Civis, a gente fez uma cartilha do consumo consciente e dos preços abusivos, justamente para a gente estimular o consumo consciente e também, de outro lado, esclarecer o consumidor no que é preço abusivo. E voltando ao teu questionamento, a questão principalmente de vestuário, né? Isso a gente acompanhou pela mídia. Muitas das pessoas fizeram doações e terminaram, muitas das vezes, ficando sem roupas, né, mais pesadas, principalmente para essa época do ano. Isso gerou uma corrida muito grande às lojas, né? Está havendo uma procura muito grande de vestuário no comércio de Porto Alegre, que se reflete em outras cidades no Rio Grande do Sul. E uma outra questão também, tu tocou com muita propriedade, a questão de um preço que está
pressionado. Por exemplo, isso era muito comum logo no início da enchente, até em razão do fechamento da Ceasa, alguns hortifruti granjeiros estarem com preço elevado. O que a gente sempre sugeriu e se aplica? Procurar produtos alternativos. Por exemplo, se a carne está com preço pressionado, procure comprar um peixe, procure comprar um outro produto similar, mas de modo alternativo, para que justamente o consumidor não pressione ainda mais aquele preço daquele produto, né? Porque existe a lei da oferta e da procura que todos conhecemos, mas também se há uma grande demanda do consumidor em determinado produto, invariavelmente vai redundar em aumento daquele produto. Por isso é importante o consumidor ter alternativas, até para contribuir, e essa é a nossa preocupação enquanto órgão de defesa do consumidor, para a gente poder contribuir com o orçamento pessoal daquela família, daquele consumidor. Sim. Me parece que o consumismo está muito vinculado também a uma certa onda, né? Que é o que está no momento, é a marca, muita badalação em cima de certos produtos porque são top de mercado. Nessa grande batalha para um consumo consciente, responsável, como é que vocês trabalham essa questão de mostrar que não é a marca que decide o produto, mas a qualidade do produto? Enfim, como é que vocês têm trabalhado essa questão? Continuando na questão da pesquisa, né? Hoje, com a internet, o consumidor tem uma gama muito grande de meios de pesquisar. Então, aquele produto que ele pretende adquirir, por exemplo, um celular, né? Existem celulares bons, com recursos bons, por um preço muito mais em conta do que de uma marca mais conhecida. Né? E eu também queria destacar, presidente Adeli, diretora Letícia, uma pesquisa que me chamou a atenção do Instituto Acatu, onde disse exatamente o seguinte, que 20% da população mundial concentra 80% do consumo do planeta. Meu Deus. Então a gente tem um consumo muito reduzido, falando de um espectro de população, e abrange praticamente todo o mercado de consumo. Né? Por isso é importante o consumidor se questionar, não se deixar levar para a mídia, enfim, quer dizer, ninguém aqui é contra o consumo, a gente é contra o consumismo exacerbado, porque tem uma série de reflexos, como eu disse, no superendividamento, enfim, a gente está em Porto Alegre, que é a cidade no Brasil, que é a capital no Brasil com a maior população idosa, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o idoso, né? Porque o idoso, na relação de consumo, é o hipervulnerável, é aquele mais frágil, né? Então, é importante, e muitas das vezes, aquele idoso, ele empresta o seu nome a um filho, a um parente, para contrair dívidas. Sim. E aí não paga, aí gera negativação. Aí vocês sabem melhor do que eu que isso daí tem um reflexo muito grande no psicológico do idoso, por exemplo. Não tenha dúvida. Então é importante a questão do consumo consciente. Isso daí é uma dica que não vai sair de moda nem de tema. Né? A gente tem que insistir nisso. A Letícia podia explicar aqui que tem 2 atividades da escola sobre a alimentação saudável. Eu sempre penso o seguinte, por que o sujeito vai pagar por um sanduíche ou um hambúrguer de uma marca famosa, muito mais do que uma refeição ultra saudável de alimentos nutritivos de primeira grandeza? Letícia, nós temos 2 eventos, não temos? Sim, temos uma palestra de educação para a saúde através dos alimentos saudáveis e depois como fazer a marmita saudável, né? Daí já seria mais propondo um ensinamento para as pessoas depois delas terem entendido quais são os alimentos que são necessários, que não precisa ser, como o vereador estava falando, um mega, alguma coisa assim que está gigante exposto na mídia. O que a gente tem visto? Que dentro desse consumo consciente que a gente tem pensado, falta para as pessoas mesmo talvez esclarecimento, né? Como o Dr. Cláudio falou, da fruta que está na estação, se subir o preço de um determinado produto, a gente pesquisar e ver um outro que possa ser colocado no seu lugar. E essas palestras que nós vamos ter a respeito da alimentação saudável, elas vão propor exatamente isso. Quais são as frutas, os legumes da nossa estação?
Quais são as feiras que, se a pessoa prefere produtos orgânicos, porque também dentro do consumo a gente tem que pensar o livre-arbítrio, né, das pessoas de estarem consumindo ou não, dentro daquilo que é o seu orçamento. Mas a gente vai propor essa fala, né, o que é dentro da pirâmide alimentar que todos nós precisamos, também que fontes de energia, quantas calorias a pessoa precisa para aquele dia. Então, nós vamos ter esse primeiro momento, que vai ser um momento de aprendizagem a respeito dos alimentos, e depois de como compor a marmita, né? Levar para o seu trabalho. A gente sabe que tem pessoas que passam o dia todo fora e já como uma fonte de economia, de não estar indo para restaurante todo dia, e também para ter certeza que está se alimentando com uma comidinha que foi feita em casa, que houve mais o descascar do que só o abrir, né, dos produtos industrializados. E também aqui na nosso próprio local de trabalho, na Câmara de Vereadores, que se coloque mais essa cultura de trazer a sua marmita, trazer a sua comidinha. A gente tem um espaço muito bacana que agora está sendo reestruturado, que é um espaço de convivência do servidor. Então, um espaço que tem ali como aquecer a comida, como deixar o alimento bem organizado ali. E ainda, voltando para a nossa conversa, já faço o convite a todos que se inscrevam, tá? Vão na nossa página do Instagram da Escola Julieta Battioli, e lá vai ter um linkzinho dessas duas palestras, façam as suas inscrições e nos acompanhem, que eu acho que todos temos a ganhar. E aqui nesse nosso papo, estava ali escutando o Dr. Cláudio e também depois o vereador Adeli falando também das marcas, né? Me veio uma questão que a gente vem pautando já há bastante tempo, a questão assim da moda circular, né? Então são pessoas que têm aberto os seus próprios brechós, não são com roupas que estão desgastadas, inclusive até com roupas de marca, num custo bem mais baixo, né? Porque a moda, ela tem sim um papel fundamental na nossa economia, gera assim milhares de estações de trabalho, né? Também de trabalhos explorados, que a gente sabe, né? Temos assim esse outro lado, que é fruto para um grande debate, mas como que o senhor vê essa questão então da moda circular, assim, desses brechós? Como que o senhor poderia nos falar alguma coisa? Olha, isso que tu acabou de falar entra exatamente num dos tópicos do consumo consciente. Aquela questão da reciclagem. Né? Muitas das vezes a gente tem no seu guarda-roupa uma roupa que é boa, mas enfim está meio de moda, então pode mandar reciclar. Né? É importante a gente reaproveitar sempre que é possível o que for necessário, o que for viável ser reaproveitado. Então isso entra exatamente no consumo consciente de reciclagem, de reaproveitamento, para a gente evitar aquela questão de descartar tudo. Hoje em dia, já há algum tempo, né, a gente tem, pela mídia, etc., tudo é descartável. Então, o celular, por exemplo, estragou, eu já boto fora, compro outro. Não, a gente tem que aproveitar e procurar reciclar e restaurar aqueles bens que a gente tem. Né? E só fazendo uma pontuação no que tu acabou de falar e parabenizar mais uma vez a escola com relação a essa questão de alimentação, a gente, como vocês sabem, foi aprovado recentemente uma regulamentação da reforma tributária e a gente enviou ao Congresso Nacional uma nota onde a gente apontou algumas distorções. Por exemplo, naquele IBS, Imposto do Pecado, como ficou popularmente chamado, os alimentos ultraprocessados não foram taxados. Os agrotóxicos não foram taxados. Armas não foram taxadas. E outros bens de mais, digamos, de mais relevância ao consumidor foram taxados. Então a gente aproveitou e deixou claro para o Congresso qual seria, ele deveria ter taxado os alimentos ultraprocessados. A gente deve, na minha ótica, pode ser uma utopia, mas eu acho que a gente tem que perseguir, procurar estimular os alimentos orgânicos, com subsídios, com meios que possam ter um valor um final mais condizente com a renda do trabalhador. Né? E ao passo que esses alimentos ultraprocessados, infelizmente, não foram sobretaxados, porque a gente tinha que ter
sobretaxado esse produto. E bem, obrigada, assim, bem como a gente vinha pensando, esse momento dessa conversando com a escola, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live, né? E parece que ainda teríamos tempo e assunto para conversar bem mais. Então, eu gostaria, nesses minutos finais, assim, ouvir do nosso presidente, vereadora Delicel, e também do nosso convidado, o Dr. Cláudio, que certamente lhe chamar para outras conversas. Mas, assim, nas nossas considerações finais, sendo essa uma casa legislativa, isso a gente tem que trazer sempre, né? Aqui percorrem os projetos para a cidade, e eu acho que os vereadores, nossos vereadores, os servidores, nós temos que ser protagonistas naquilo que a gente propõe para os cidadãos da cidade. Então, gostaria de ouvir uma consideração do vereador agora, a respeito, e depois uma sua para concluir. Podemos fazer assim? O Cláudio, que tem essa militância na defesa do consumidor e também tem uma relação muito grande com a pessoa idosa. E já fez seminários sobre a questão do consumo da pessoa idosa, né? Então, preocupar com os nossos velhinhos, tá? Que são os grandes explorados. E eu queria, então, provocar, nós queremos fazer uma reunião formal com a associação, com o Dr. Cláudio, para a gente planejar conjuntamente com a sua associação e a escola o novo seminário sobre esse tema, porque o Brasil é um país que envelhece, o Rio Grande do Sul é o estado que tem um contingente imenso de pessoas idosas, e Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de idosos. Quem sabe a gente faz um grande evento aqui, com a sua colaboração e de pessoas das suas relações. Bom, a gente agradece mais uma vez a oportunidade, a diretora Letícia, ao presidente Adeli. Esse é um tema muito caro, como o nobre vereador mencionou, porque a gente tem que se preocupar com um segmento populacional que, além de mais frágil, é o que mais cresce, não só no estado, na capital, como no Brasil também. E dizer, mais uma vez, que a escola foi muito feliz nesse tema, porque o consumo sustentável integra a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas sobre o consumo sustentável. Então, assim, esse é um tema atualíssimo, que é pauta em todo o mundo, né? E aí eu parabenizo a escola pela oportunidade de poder levar um pouco desse conhecimento ao consumidor, especialmente ao consumidor de Porto Alegre, para que a gente possa contribuir para qualificar mais essa relação de consumo. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente vereadora Delicel por estar aqui conosco e ter sido uma pessoa que vem propondo ideias para a nossa escola. Também o Dr. Cláudio, assim, sabemos da sua agenda, do seu trabalho, e foi muito solícito e de pronto aceitou vir conversar conosco. Lhe agradeço muito. E faço agora um convite aos colegas da Câmara Municipal de Porto Alegre, aos colegas servidores, aos vereadores e seus gabinetes e a toda a cidade que se conecte conosco, com a Escola Julieta Battistoli, aqui do nosso Legislativo, porque traremos outros assuntos para essa conversa, que é uma conversa rápida, mas que eu tenho certeza que vai ser de crescimento para todos. Muito obrigada. Obrigada, vereador. Obrigado. Obrigada.